gostaria de dar para vocês é sobre um perfil de um aluno que é muito tímido. Então pensa aqui, ó, um aluno tímido que sempre teve dificuldades em falar em público, se sentia desconfortável nas aulas de inglês, onde os debates e apresentações orais eram frequentes. Então aqui, esse aluno pensa na ideia do convite. Ele recebeu o convite, então o convite dele foi participar de debates e apresentações. Mas será que ele vai conseguir chegar lá na festa, que é o momento de ele estar participando ativamente? Então, a equidade também está na participação desses alunos que são mais tímidos, tá? Vamos pensar aqui, o professor, o que ele pode fazer? Ao identificar essa barreira, porque é uma barreira para esse aluno, porque ele era muito tímido, e ele decidiu implementar atividades diferenciadas para promover a equidade na participação. Lembrem-se, não é só entregar o convite e sair correndo. É entregar o convite para esse aluno e dar as instruções de como ele chega nessa festa. Então o professor percebeu que teria barreiras nesse caminho, né? Nessa chegada desse aluno. Então, ele criou grupos menores, estabeleceu turnos de fala, onde cada aluno tinha a oportunidade de se expressar de forma menos intimidante. Então, para esse aluno, era importante que ele treinasse primeiro num ambiente mais seguro, grupos menores, do que ele já começar a estar ali na frente da sala fazendo um debate. Muitas vezes, com os nossos alunos, nós achamos que porque a aula talvez seja online, ou seja para adultos, que eles não têm essa barreira. Ou, às vezes, numa aula one-to-one, uma aula individual, você acha que o aluno está 100% confortável ali. Mas, às vezes, até para esse aluno que está individual, você precisa pensar qual que é a barreira que ele está, né, ali passando naquele dia, ou naquele momento, ou naquele semestre, e você precisa entender como que você vai dar oportunidades dele passar aquele obstáculo. Seja modificando suas instruções, modificando o número de atividades que você coloca na sua aula, ou dando ainda mais suporte para que ele chegue nessa festa. Lembra, gente, é sempre pensar, dei o convite, fiz o convite, mas como que eu vou, né, que instruções que eu vou dar para essa pessoa realmente chegar na festa, porque eu quero que ela chegue na festa. Então, a gente tem que garantir que todos recebam esse convite, mas que possam chegar a essa festa. Então, pensem aí com vocês, o que eu posso colocar no meu planejamento, ou o que eu posso anotar sobre os meus alunos, que são barreiras que eles têm que passar. E como que eu posso dar mais instruções? Será que eu tenho que diminuir o número de palavras na hora de dar instrução? Será que eu tenho que reformular as minhas frases? Será que eu tenho que reformular as minhas instruções? Fica aí o alerta e também isso seria uma ferramenta para vocês pensarem, tá? Reflexão sobre como os alunos podem chegar nessa festa. Lembra que eu falei que tem 3 elementos? Esse aqui é o nosso segundo elemento, diversity, diversidade. E a diversidade ela tem a ver com os nossos convidados. Bom, não preciso nem falar para vocês que quando a gente vai numa festa, a gente se sente muito bem quando a gente vê pessoas conhecidas, pessoas que a gente gosta, não é? Mas também tem uma coisa importante. Não é só ver as pessoas que a gente gosta. Vocês chegaram no ambiente que o ambiente estava meio estranho, você não sentia que você pertencia ali. Toda vez que a gente pensa em diversidade na sala de aula, além da gente promover materiais que sejam diversos, em que os alunos se reconheçam ali, a gente também tem que gerar um senso de pertencimento. E vamos falar aqui com você. Quantas vezes você já não viu de alunos que se sentiam desconfortáveis ao pronunciar palavras em inglês? Ou que se sentiam engraçados ou ridículos? Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito dos meus alunos. E isso em diferentes níveis. Criança, adolescente, adulto. Quando eu peço para eles repetirem, eles falam assim, nossa, mas a minha voz é engraçada. Ah, mas ninguém fala assim. Ah, tudo isso causa estranhamento. E esse relacionamento com os alunos, que os alunos têm com a língua inglesa, ele é de extrema importância para que eles realmente se sintam parte ali do aprendizado, que eles sintam que essa língua também é deles.
Do que eu tô falando, gente? Eu tô falando de uma palavra que é bem grandinha, mas que vai ser bem importante. Além da gente ter como pilares fundamentais para essa aula ser bem-sucedida, né, para essa festa ser bem-sucedida, além de colocar diversidade às minhas aulas, eu tenho que pensar na desestrangeirização da língua inglesa. E será que a gente sabe o que é desestrangeirização? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente pensa na palavra estranho. É tudo aquilo que causa um desconforto para a gente. E se a gente trata a língua inglesa como uma língua estrangeira, é como se aquilo não pertencesse a gente. Vocês sabem o quanto é importante a gente já trabalhar com a noção de inglês como língua franca, que a gente não tem uma variante só para poder ensinar, que os alunos têm que entender da língua como perspectiva global, falantes de várias culturas que utilizam o inglês para poder se comunicar, para consumir cultura, para consumir conhecimento, para passar conhecimento. Então, é muito importante que a gente alinhe também essa ideia do inglês como uma língua franca, que não pertence a somente uma nacionalidade, e também é importante essa relação de desestrangeirizar a língua. Aquilo que a gente está aprendendo, que a gente passa na sala de aula, ele não pode ser estranho para o aluno. Por quê? O aluno ele passa a entender que não pertence àquilo. Eu não vou falar inglês porque aquilo não faz parte do meu dia a dia, não faz parte da minha cultura. Então, quando a gente pensa em desestrangeirizar, a gente tem que fazer uma força como professor de inglês, professora de inglês, para remover o que é desconhecido para esse aluno. A gente tem que trazer o inglês como se fosse uma companhia constante, ou algo que eles possam usar para poder falar deles mesmos, ou poder entender que eles podem consumir uma cultura que vai agregar para eles e tornar isso familiar. Então, pensando na nossa sala de aula, a gente tem que desestrangeirizar todos esses estereótipos de que o inglês perfeito é o falado pelo nativo, o inglês perfeito é aquele falado por países ingleses, né, que estão ali na UK, no Reino Unido, o inglês perfeito é o da Inglaterra, né? Então, assim, a gente tem que entender que os alunos, às vezes, trazem nessa bagagem, alguns estereótipos. Então, aqui, qual que é o primeiro passo? Eliminar o que eles consideram estranho na língua, tornando familiar, e entender de vez que a língua inglesa também é deles. E por que isso, pessoal? Pensando nas competências que os alunos desenvolvem nas nossas aulas, sejam adultos, crianças, adolescentes, né, 60 a mais, os alunos desenvolvem a capacidade de contar sobre eles mesmos, contarem sobre sua cultura, produzirem conhecimento na língua inglesa, conhecimento acadêmico, conhecimento mais informal, seja por posts em mídias sociais. Então, o aluno tem que entender que essa língua que ele está aprendendo na sala de aula vai dar muitas possibilidades de ele se comunicar com o mundo, por exemplo. Então, um exercício importante é convidar esses alunos a consumirem conteúdos que sejam em inglês, mas de diversos países. Conteúdos que sejam em inglês falando do próprio país deles. Conteúdos que sejam em inglês falando sobre possibilidades de estudo, possibilidades de ascensão na sociedade. Eu tenho alunos que, porque falam inglês, conseguiram uma bolsa e por isso conseguiram viajar ao mundo, coisas que eles nem sonhavam. Então, o inglês ele dá a possibilidade de sonhos serem realizados. Eu realizei muitos sonhos falando inglês, consumindo cultura em inglês. Hoje, eu fico muito feliz de poder entender filmes sem legenda, poder entender um livro sem a tradução para o português, um livro que esteja só em inglês, por exemplo. Então, eu sempre falo desses meus exemplos para os alunos e mostro pessoas brasileiras ou não, que falam inglês muito bem e que produzem conteúdo. Então, vale a pena investigar cantores que são brasileiros ou de outras nacionalidades que falam um inglês proficiente ou um nível alto, mostrando para esses alunos que você não precisa nascer em um país que tenha a língua inglesa como a língua, né? A primeira língua, vamos dizer assim. Além disso,